Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente Curricular de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos trabalhar uma temática para a produção de uma redação do Enem. Lembre que eu falei que toda semana você tem que produzir um texto, porque a prática que aperfeiçoa? Pois é, na nossa aula de hoje eu trouxe uma temática super importante e assim, que é muito discutida na sociedade, e eu acredito que vocês irão gostar bastante. Lembrando que eu sempre faço uma sugestão, vocês sabem que não é obrigatório, e nessa sugestão eu peço que, antes que vocês façam a leitura dos textos motivacionais, que vocês utilizem aquela técnica de fazer a leitura primeiramente do tema do texto. Porque assim, gente, eu vou ler lá todos os textos motivacionais e lá no final da página é que tem o tema da nossa redação. Então, assim, qual é a intenção dessa primeira leitura? Nenhuma, porque eu não sei qual é o tema. Então, em primeiro lugar, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do jeito que eu estou trabalhando aqui nas aulas, fazerem a leitura do tema. E aí, lá quase na parte do rodapé lá da página, é que tem a leitura do tema. Então, nós iremos iniciar a nossa aula fazendo a leitura do nosso tema. Na nossa proposta número 1. Vamos à leitura do nosso tema. Proposta número 1, tá? Da página 48 e 49. Esse é o livro A Prova Enem, é o livro número 2, aquele da capinha vermelha, tá? E aí nós temos aí, lá na leitura do tema, essa é a redação que está lá na prova do Enem de vocês. Você deverá produzir um texto dissertativo argumentativo, na qual discutirá o tema. Aí, automaticamente, nós já temos o tema. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Para desenvolver seu texto, utilize os textos motivadores que compõem esta proposta, além de informações que você tenha adquirido ao longo de sua formação. Seu texto deverá ser escrito na norma padrão da língua portuguesa. Selecione, organize e relacione argumentos, articulando-os de forma coerente para defender seu ponto de vista. Ao desenvolver o seu texto, elabore uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Observe que, na leitura desse texto, ela está composta de todas as 5 competências do Enem que nós já trabalhamos lá na nossa primeira aula. Quem não assistiu, por gentileza, procure lá na nossa plataforma que você vai encontrar, que são as 5 competências do Enem. Você vai escrever o seu texto pautado nas 5 competências. Porque você não escreve o texto para você, você vai escrever o texto para uma outra pessoa ler. Então, você tem que ser o mais claro e objetivo possível e respeitar aquelas competências. Então, vamos à leitura dos textos motivacionais. E aí nós temos o nosso texto número 1. Vocês sabem que os textos motivacionais são vários, inclusive infográficos. E no texto número 1, nós temos qual o objetivo da lei seca ao volante. E aí ele começa o texto em seu título fazendo uma pergunta. E aí vamos lá. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante desse cenário preocupante, a Lei 11.705 de 2008 surgiu como uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associados à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação energética e coube ao governo federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros, mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque para garantir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Observe aí que nós temos aí alguns dados estatísticos que foram feitos pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e também do Ministério da Saúde. Então, assim, foi feito um levantamento dos dados em relação aos acidentes de trânsito, alguns com vítimas fatais, e a lei ela teve um objetivo. Qual foi o objetivo da criação dessa lei?
Como os casos de mortes no trânsito eram muitos e os acidentes também, e a cada dia que se passa o número vem aumentando gradativamente, então cobrou-se do governo uma lei que ajudasse a diminuir os casos. Então, o que é que o governo fez? Criou uma lei chamada de Lei Seca ao Volante, que é a lei número 11.705, que ela é de 2008, e ela tinha uma missão. Qual era o principal objetivo dessa lei? Alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Infelizmente, algumas pessoas não têm noção de que álcool e direção não combinam e todos os dias algumas pessoas são vítimas fatais de pessoas que dirigem embriagadas. Então, vamos dar continuidade. Esse foi o texto número 1. Vamos ao texto número 2. E aí, o nosso texto número 2, nós temos aí uma imagem, né? Linguagem não verbal. E essa imagem é a imagem de um carro, né, gente? E um carro que sofreu um acidente. Observe que a pista está toda manchada, e aí o carro está fumaçando, ele está virado. As pessoas que estão dentro provavelmente estão sem cintos, porque elas estão soltas dentro do carro. Então, assim, a imagem número 2, ela conta muito também. E aí nós temos agora a imagem número 3, que não seria exatamente uma imagem, seria um infográfico. E aí ele é composto de linguagem verbal e não verbal. E aí nós temos aqui alguns dados estatísticos a respeito da lei seca em números. 13% de atendimentos hospitalares, 97% de aprovação do uso dos bafômetros e 27% de vítimas de acidente no no Grande Rio. Então, nós temos aí 27% de vítimas de acidentes no Grande Rio. E 6,2% é a média nacional de redução de vítimas fatais. Então, nós temos aqui alguns números, e os números eles falam muito por si só. Depois da criação da lei seca, houve, assim, alguns aumentos e algumas diminuições. Observe que 6,2% é a média nacional da redução de vítimas fatais a partir do momento que a lei foi criada. Porém, é um número muito irrisório, né? Comparado à quantidade de pessoas que ainda morrem no trânsito todos os dias. E esse é o texto número 3, tá? Que é um texto que também serve de suporte para que você escreva a sua redação, porque você pode sim utilizar alguns dados estatísticos para comprovar a sua tese, o seu ponto de vista. E aí nós vamos agora para o próximo texto, e aí é uma repulsão magnética a beber e dirigir. É interessante, gente, porque esse texto ele tem algumas expressões que quem não conhece na primeira leitura não consegue compreender, porque a pessoa lê e aí diz assim, meu Deus, o que é que significa isso? Eu não estou entendendo nada. Foi o que aconteceu quando as pessoas se depararam com esse texto na hora que foram escrever a sua redação, porque se você é uma pessoa que não bebe, não frequenta bares e restaurantes e nunca ouviu essa expressão, a pessoa fica assim meio que perdida. Mas no decorrer da leitura, eu vou fazer uma breve explanação para que você compreenda o texto no geral. E aí nós temos aí, repulsão magnética a beber e dirigir. Aí a pessoa já pensa, repulsão magnética a beber e dirigir? Já não entendi, professora. Pois é, então vamos à leitura do texto, porque agora nós iremos entender. A lei da física, que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético, é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Então, ele inicia o texto falando sobre a lei da física, falando de dois polos, né, que se atraem ou se repelem. E aí ele continua. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem em condições normais, como objetos de experimento para confirmar essa proposta. E agora eu entro em cena para mostrar para vocês que o que são tulipas de chope, professora? Não entendi nada. Quer dizer que é uma florzinha que tem um chope dentro? E o que são, por exemplo, bolachas de papelão? Quer dizer que existe uma bolacha de papel e aí eu vou comer essa bolacha de papel? Ai, professora, nessa hora o texto se tornou um pouco confuso. Pois é, gente. Quando ele diz assim, tulipas de chope e bolachas de papelão, tulipas é uma espécie de copo que as pessoas utilizam nos bares e restaurantes para servir chope.
é um copo compridinho assim, que tem uma base mais firme, e aí ali é colocado o chopp, a cerveja, a bebida alcoólica da preferência de vocês. Por isso que ele diz assim, no texto especificamente, tulipas de chopp, que é uma espécie de copo de vidro. Então, assim, a pessoa que não bebe, que não frequenta bares e restaurantes e que nunca ouviu essa expressão, provavelmente ela vai ficar um pouco confusa, né? Então, assim, para que você compreenda o texto num todo, eu estou fazendo essa leitura. E aí ele diz assim, bolachas de papelão. Meu Deus, o que é bolacha de papelão? Eu não sei se vocês já perceberam que as pessoas, ao depositarem um copo em cima da mesa, elas possuem uma rodinha de papelão, às vezes de madeira. Nós chamamos aquilo de bolachas, que é para repousar o copo sobre aquelas bolachas, sobre aquelas rodinhas. Ela tem a função de não deixar a mesa molhada e deixar assim um ambiente mais estético. Então seria basicamente isso. Explicado, agora nós podemos compreender perfeitamente o texto na sua integridade. Tulipas de chopp e bolachas de papelão não servem em condições normais como objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado há uma opção para o cliente: dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chopp também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Então, vou dar uma paradinha aqui para explicar melhor. Houve uma empresa que resolveu fazer um experimento. Tanto no copo como na bolacha de papelão, eles utilizaram alguns ímãs. Só que na bolacha de papelão, eles utilizaram do lado, por exemplo, vamos dizer que do lado de cima tinha assim, dirigir. As pessoas estavam bebendo e aí na parte de cima da bolacha de papelão tinha escrito dirigir. Porém, na parte de baixo da bolacha tinha escrito assim, chamar um táxi depois de dirigir. Então, assim, era um experimento. E aí, no fundo do copo, eles também colocaram ímãs. O que acontecia? Se as pessoas que estavam bebendo nesses copos, que eram chamados de tulipas, elas encostassem o copo na parte em que tinha lá escrito dirigir, se repelia. O copo não grudava na bolacha de papelão. Porque as pessoas tinham que ter consciência que elas tinham que virar a bolachinha, e aí sim, onde estava escrito que ia chamar um táxi, o copo automaticamente grudava, o ímã se atraía ali. E aí, isso gerou assim um experimento, foi até interessante, porque as pessoas tentavam colocar o copo em cima da bolachinha e aí repelia, ele não aceitava. E aí era necessário a pessoa virar para o outro lado, ler a mensagem e entender que ela não poderia dirigir caso ela estivesse bebendo uma bebida alcoólica. E aí esse foi um experimento bem bacana. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Se estivesse virada, mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo da bebida. Então, assim, foi uma ideia super interessante, super bacana, porque se você chega para o cliente e você fica dando uma lição de moral nele, automaticamente ele não volta mais no seu espaço. Quando você utiliza uma estratégia como essa, você transmite uma mensagem e automaticamente você mantém o seu cliente no seu espaço. Afinal de contas, você vive disso, você não vai querer expulsar o seu cliente, ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso texto, porque o nosso tempo é um pouco curto. E aí nós vamos fazer uma análise aí bem rápida. Por exemplo, uma das mensagens da redação do Enem 2013 trazia uma campanha do governo federal defendendo que as pessoas não dirigissem após beber. Então, assim, no texto 1, a mensagem principal do texto 1 é que as pessoas não dirijam logo após o consumo de bebida alcoólica. Já no texto 2, né,
constava um infográfico com dados de uma recepção da população sobre essa campanha. Então, a maioria das pessoas, elas foram até favoráveis. Vocês observaram lá que nós temos aí 97% de aceitação. Era para ser 100, né, gente? Lógico, é uma coisa que beneficia a grande maioria, era para ser 100% de aceitação. Mas ninguém agrada todo mundo, tá tudo certo. Então, assim, a criação da lei, ela foi muito benéfica. Ela trouxe, sim, alguns resultados, mas não tão quanto a gente esperava. E aí, trazendo a perspectiva dos donos dos bares e restaurantes, um dos textos mostrava a iniciativa tomada para conscientizar a população, que é o texto que nós acabamos de ler, né? Com as tulipas de chope e as bolachas. Além disso, a redação do Enem também trouxe dados oficiais de acidentes provocados por motociclistas embriagados. Lembrando que eu não posso retirar de dentro dos textos motivadores textos inteiros e colocar dentro da minha redação, porque todas essas linhas elas serão desconsideradas. Você sabe que você não pode estar copiando o texto motivador. Ah, professora, dentro do meu argumento, eu posso utilizar uma estatística que foi utilizada dentro do texto motivador? Com certeza, uma estatística é diferente de você pegar um parágrafo do texto inteiro e copiar e colar e colocar lá dentro do seu texto. Uma estatística para ajudar no seu argumento, você pode sim utilizar, sem problema nenhum. Afinal de contas, né? Você, quando vai fazer o Enem, por exemplo, você não sabe, por exemplo, qual a temática que vai cair. Então, não tem como você estar decorando estatísticas, né, gente? Não tem como você decorar número. Se você não sabe nem o tema, como é que você vai decorar os números das estatísticas, das notícias? Não tem como, né? Então, vamos continuar. Ponto de vista e argumentos na redação. Quais os pontos de vista, quais os argumentos eu poderia trabalhar nessa redação, professora? Uma das reflexões poderia ser acerca da efetividade da lei seca. E aí você diz assim, será que a lei, na hora que ela foi criada, assim, com o objetivo que ela foi criada, será que ela foi totalmente eficaz? Será que as pessoas diminuíram assim, o consumo de bebida e pararam de casar o álcool com a direção? Houve uma eficácia na criação dessa lei ou não mudou muita coisa? Esse era um ponto importante que você poderia trabalhar. Como um dos textos mostrava, o número de acidentes do trânsito não diminuiu após a medida. Bom, o número de acidentes não diminuiu, de vítimas fatais, talvez, né? O número de acidentes não diminuiu, de vítimas fatais parece que 6,2%. Mas e aí, gente? Houve uma eficácia plena dessa lei? Será que ela deu super certo? O governo implantou essa lei e a partir de agora está tudo certo, os acidentes vão mudar, não vai mais acontecer, as pessoas vão se tornar mais conscientes. Será que o povo brasileiro ele tem educação para isso? Será que respeita as nossas leis? Ou será que eles continuam praticando esse tipo de crime, que é beber e dirigir? A partir disso, poderia questionar os meios de fiscalização, a educação da população e a maior taxação de tributos às bebidas alcoólicas, entre outros temas de reflexão. Por exemplo, você acha que o governo está fiscalizando o suficiente? Você observa blitz nas ruas, nos finais de semana, nos pontos próximos a esses locais em que há festa, que as pessoas bebem e dirigem? Será que há uma fiscalização efetiva? Aí você pode partir da premissa de que, será que a nossa população, o nosso povo é educado para isso? Será que há uma campanha de conscientização dentro das escolas para que o jovem, quando saia das escolas, que ingresse no mundo aí do trabalho, ele tenha essa consciência plena que não dá para casar bebida e direção? E aí, será que uma maior taxação, uma maior tributação nas bebidas alcoólicas resolveria esse problema também? Então, esses são alguns dos argumentos que nós poderíamos utilizar. E aqui eu trouxe aqui uma imagem bem interessante, que são, por exemplo, o tempo de metabolização das bebidas, né? Os valores expressos em minutos para cada 100 ml de bebidas. Por exemplo, aqui nesse reloginho vermelho, nós temos assim, 170 minutos de metabolização para vodka, uísque ou cachaça. Cada dose tem cerca de 30 ml, o que representa pelo menos aí 51 minutos para o organismo metabolizar. Se eu tenho aí uma dose de uísque ou de vodka ou de cachaça, eu preciso de pelo menos 51 minutos, você calcula aí quem passa a noite inteira bebendo vodka, cachaça ou uísque. Quando termina, que levanta do bar, pelo amor de Deus, a pessoa não fica nem de pé.
Então, assim, geralmente a pessoa está já quase inconsciente. E aí nós temos aí no amarelinho o espumante, que é o nosso famoso champanhe. Uma taça cheia de espumante tem cerca de 200 ml, o que te deixa impossibilitado para dirigir por mais ou menos aí, vamos dizer, 2 horas. E aí, geralmente, a pessoa não toma somente uma taça de espumante, né? E aí nós temos o vinho, também muito apreciado pela população. E uma taça com aproximadamente 150 ml, ele necessita de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. E geralmente quem toma uma taça de vinho quer tomar os 5 litros, né? É uma coisa assim bem... porque é doce, e aí a pessoa vai tomando, quando menos espera, nem consegue mais levantar da cadeira. E por último, nós temos a preferida de todas, que é a cerveja, eu acho que ela é campeã. Um copo de chopp tem cerca de 300 ml, bem generoso, né? E ele demora aproximadamente 1 hora para cada copo ser digerido. Observe aí que é 1 hora para cada copo de 300 ml. Isso significa que se você passa a noite inteira consumindo, provavelmente você precisa de quase 24 horas para fazer essa limpeza no seu organismo para que você possa dirigir. E é isso, gente. Obrigada, viu, por assistir a nossa aula. Essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Assistam as nossas plataformas, produzam textos, tá? Treinem bastante, porque é a prática quem aperfeiçoa. Até a próxima aula.